Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que acompanha o nosso programa todos os sábados, o videocast Escutando os Sentimentos. Esta é uma produção do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou Clotilde e agradeço a sua companhia. Você que está aqui pela primeira vez, te convido a se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo, dar um like, se você gostar do nosso programa, e ativar o sininho de notificações, porque aí com isso, todo vídeo que a gente gerar lá no canal vai é, uma notificação para você, você vai ficar sabendo, vai poder assistir as novidades do nosso canal. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírios, do Espírito Hermance Dufour, pela psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira. A gente já vem estudando esse livro todos os sábados e hoje a nossa temática é fé e singularidade. E para a gente conversar sobre isso, sobre esse tema, eu vou chamar aqui a nossa amiga de lá do Grupo Espírita Esperança, lá do nosso GESP, a nossa amiga Denairan. Olá, Olá, Dena, boa noite. olá, Clu, tudo bem? Tudo Vamos, jóia. hoje o assunto é melhor ainda, né? Falando sobre fé, olha só. A fé Exatamente. que, a fé que transpõe montanhas, quem as possui? Exato. Pois é, fé que a gente precisa elaborar bem direitinho, né, Dina? Porque ela é um trabalho gradativo e é justamente isso que diz logo na chamada do capítulo que a irmã se coloca uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente desse processo, que a base da fé é a inteligência, mas que para crer a gente né, precisa mais do que isso, não precisa só crer, tem que para crer tem que ver, e não só ver, tem que também compreender. E aí com isso a gente vai elaborando esse pensamento, né? Exatamente. A fé não é algo que você vá ali na farmácia e diga, me dá esse remedinho aí chamado fé para que eu fique forte, corajoso, né? Para enfrentar a vida. E até no próprio leitura do Evangelho, a gente vê que existe a fé divina e a fé humana, né? Então, no caso em questão do tratamento do livro aqui da Hermance, a gente está falando sobre a fé divina, que essa fé humana é a fé que nós temos em nós, no nosso potencial, na condição de que a gente, se esforçando, a gente consegue. E a fé divina, ela vai partir exatamente para outros patamares que vai levar em consideração a nossa questão evolutiva, né? Como ela mesma menciona no livro, que são as nossas singularidades, né? Exatamente. E aí, Hermance, ela traz um conceito logo de cara, já questionando a gente, ela traz um conceito de certezas emocionais, né? Ela chama certezas emocionais um conjunto de valores que a gente termina construindo ao longo das encarnações, né? De preconceitos, de hábitos, condutas, até chavões verbais que a gente vai construindo. Quanta coisa a gente não, por exemplo, né? Numa coisa bem comum aqui no Brasil, infelizmente, né? Quando a gente diz assim, aquela pessoa tem uma alma negra, né? O que é isso, né? Se não um racismo estrutural. Mas são esses chavões verbais que vão denotando a nossa evolução e a evolução também da nossa fé. Eu coloquei aqui numa questão do racismo, mas trazendo só para exemplificar a questão dos chavões verbais, né? Mas que também isso acontece no campo da fé, não é? Exatamente. Muitas vezes, situações em que a pessoa às vezes está de dificuldade, muita gente começa a dizer, isso é falta de evangelho no lar, né? É, Isso aí é uma pessoa que tem a fé vacilante, e vai fazendo uma série de engessamentos
em que as pessoas terminam quase que se sentindo obrigados a ter essa fé, né? E aí a pessoa começa a entender que a fé, ela não é uma coisa que você adquire por osmose, né? Que você vai dizer que tem, porque sua mãe tem, seu pai tem, muitas pessoas no seu campo religioso também diz que tem, e você vai e começa a ter aquela fé cega, em que, nos momentos de tribulação, você vê ela ruir, né? Quantas pessoas ditas religiosas, diante de uma situação, principalmente de saúde, que briga com Deus, né? Por assim dizer. Né? Por que você deixou acontecer isso? Eu que lhe sirvo, né? Tanto, né? Pregando o evangelho, falando mil e umas coisas, né? Fazendo com que as pessoas se voltem para o Senhor e, de repente, essa situação tão difícil na minha vida. Então, mostra exatamente a fragilidade dessa fé, da mesma forma quando Jesus mencionou que éramos, na época, né, homens de pouca fé. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, essa montanha daí sairia. Né? Então, isso realmente é uma coisa muito exagerada, né? Mas é a profundidade de como ele tratou isso. E ele sabe que a gente, como ser em construção, porque nós estamos também construindo a fé, da mesma forma que a gente constrói o amor, da mesma forma como a gente ainda está entendendo e construindo as nossas emoções. Inclusive, até na mudança de vocabulário, quando a gente fala de utilizar palavras não violentas, né? Então, nesse princípio dela, ela menciona que a gente precisa romper muito com essa estagnação em que a gente fica em termos de conhecimento e de engessamento de alguns aspectos religiosos, especificamente ela trata da casa espírita. Mas a gente, por exemplo, Clotilde, eu não vou me alongar muito, mas só para tu pegar esse gancho aí. Imagine você quantas pessoas ainda, levando em consideração essa questão da fé, agindo de forma descompensada, né, levando ao extremo, né? Então, por exemplo, você vai ser uma pessoa que vai cometer um ato assim de explodir, porque se você está fazendo isso em nome de Deus e você vai, quando morrer, vai ter 70 virgens aos seus pés, no caso de um homem cometendo um ato insano desse. Em nome de Alá, em nome de Deus, né? Quantas situações assim extremadas. Agora, recentemente, a gente teve um comentário aí sobre colocar as pessoas LGBTQI+, numa situação vexatória de banimento de uma determinada da sociedade, seja pelo ostracismo, seja pela própria violência mesmo, achando que certos seguidores ditos cristãos estaria com essa oportunidade nas mãos dada por Deus. Então, assim, né, é uma coisa muito perigosa, uma fé cega, né? Inclusive, Dena, é bem característico desse estágio evolutivo que a humanidade atravessa, a questão do materialismo, que faz com que muitas vezes a gente fique meio entorpecido, né? E se prenda, e muitas vezes até, como a irmã se bem lembra, a gente usa até sem querer, é tão automático que a gente coloca meu filho, minha filha, minha palestra. Olha, a minha palestra foi excelente, ou a minha palestra não foi legal. Não, a minha não, entendeu? A minha casa, a minha família, a minha religião, tudo meu é um sentimento de posse e também um materialismo, e aí a gente quer manter aquele símbolo, aquele status, aquela pessoa junto a gente, né, em função muitas vezes de um apego materialista, né, e retrógrado,
E quando, na verdade, a palavra de ordem é a gente ter É a impermanência, né? a impermanência, mas é também a questão de a gente ser aprendiz, né? A coisa de sermos sempre aprendizes, a consciência de aprendiz, né? Então, Exatamente. o aprendiz, ele sabe que tem sempre algo mais para descobrir, que aquilo que estudou não foi ainda o tudo que tem a ser estudado sobre o assunto, e ele vai em busca para poder ampliar o seu raciocínio, para poder modificar o seu pensamento e assim crescer naquele assunto, crescer na vida, crescer em termos de condições de reflexão sobre o assunto, né? Pois é, voltando àquela questão em que as pessoas ficam falando, isso é falta de Deus, isso é falta de viver o evangelho, né? Que são chavões, por assim dizer, né? Sem Então, evangelho não teremos a solução. Chegaram em má situação na vida espiritual porque não viveram o evangelho. Então, uma série de chavões, assim, simplistas, né? Que têm o seu valor em alguns aspectos, mas de utilizarem tanto de forma banalizada, faz com que muitas pessoas comecem a não raciocinar e a não questionar, até porque a nossa sociedade ela não é dada a esse aspecto de indagar, de questionar. A gente foi muito criado, educado para obedecer às cegas, né? Então, você tem que ter fé, você tem que adorar a Deus, você tem. E as pessoas vão nesse redemoinho e sem compreender. Então, quando alguém foge disso aí, faz os questionamentos, é a ovelha negra, é o rebelde, né? Então, a irmã, se ela faz com que a gente também comece a pensar por um outro aspecto, quando ela diz assim, vamos fazer uma pergunta desafiadora, ao invés daqueles chavões, né? Ela diz assim, por qual motivo as criaturas não vivem o evangelho? Aí as pessoas dizem, muita gente vai dizer, né? Porque é muito difícil seguir os ensinos do mestre. E aí vem uma outra pergunta que ela diz assim, e por que é tão difícil seguir os ensinamentos do Cristo? Então, é quando vai passar pelo que ela chama do autoconhecimento, né? Para a gente compreender por onde é que nossa educação passou, por onde nossos preconceitos, ao longo dos milênios, e que entra em choque exatamente com os ensinamentos dele, em função do nosso egoísmo e do nosso apego, né? e Não aí querer, ela fala não que querer sair da zona de conforto, né? exatamente. E aí é onde, justamente, não querer sair da zona de conforto, é nisso aí que ela traz um exercício que ela chama de exercício de impermanência, que ela diz que é um dos primeiros pontos, né, para se realizar esse processo de descobrir por que é tão difícil seguir os ensinamentos de Jesus, né, os ensinamentos da Exatamente. Boa Nova. Aí precisa praticar esse exercício da impermanência, que aí é justamente quando eles trazem determinados pontos, né, de contato para que as pessoas possam. Ela diz assim: é constituído de ciclos de debate, né, onde as pessoas vão pegar determinados conceitos e vão debater aquilo ali à luz da doutrina de Jesus e vão começar a renovar esses conceitos. Aí vai, mescla a turma com ao grupo, né, com pessoas que já estão em processo de transformação, pessoas que já conseguiram modificar um pouco mais, e outras pessoas que ainda estão começando. E aí, nesse processo de debate, a pessoa vai começando a questionar, né? Isso é muito interessante, essa parte, porque é justamente nesse debate é que a pessoa vai, como a gente diz, caindo a ficha, né? Ela fala de etapas, né? E uma dessas etapas é essa. Isso, E lá, né, que eles têm a condição de acessar muitas de nossas situações de vidas passadas, vividas, né? isso. Os hábitos, os preconceitos arraigados que trazem até o momento atual essa situação. Então, aí, uma das questões e aí, nos centros espíritas? Mas aí eu até levo, não só no centro espírita, mas nas casas religiosas, que se diz cristã,
que quer ajudar as pessoas a evoluírem. Então, muitas vezes, esse autoconhecimento, formar esses grupos para questionar em que ponto o Evangelho de Jesus é tão difícil para a gente praticar e trazer para a nossa vida cotidiana, tirar ele dessa situação assim longe, que é só de um pedestal, que é inatingível, que a gente não só faz adorar, por assim dizer, mas na hora da entrega, que seria a adoração verdadeira, que é pôr em prática, né? Porque o que um mestre, um professor quer é que as pessoas façam aquilo que lhes foi ensinado, né? Ou pelo menos questione isso. Então, ela diz que está faltando nos grupos espíritas essas etapas do autoconhecimento para que as pessoas vejam em que momento se encontra. E nem por isso as pessoas se punirem, mas passar para essa reflexão, porque senão as pessoas fogem. É uma questão que ela chama, né? A pessoa é uma defesa, né? Da consciência e foge para esses Isso. caminhos que a gente está acostumado a ver, só da adoração, só da falácia, né? E as pessoas acham que, por exemplo, eu fui para determinado centro religioso aos domingos, já fiz a minha parte. Eu vou logo de manhã para me livrar logo. Né? O pessoal às vezes fala assim. Né? Então, a gente tem que entender que a fé ela tem que ser construída em bases que a nossa compreensão esteja presente. Mas para isso, como a irmã se diz, é preciso que a gente entre num processo de desilusão da gente mesmo, porque às vezes, porque a gente realiza essa ou aquela atividade, seja no campo da casa espírita, ou seja no campo pessoal ou profissional, porque eu consigo realizar essa ou aquela atividade, porque eu sou a mãe, eu sou o pai, né? Porque eu sou o chefe, eu sou a coordenadora. A gente cria uma ilusão de que a gente já está numa etapa mais adiante, quando, na verdade, nem sempre isso corresponde, porque, na verdade, todos nós que estamos encarnados no planeta, nesse momento, estamos um pouco mais, um pouco menos, mas no mesmo estágio evolutivo, porque se Dena evoluiu mais no quesito, eu evoluí mais em outro, eu evoluí menos num e ela menos em outro, e aí no mais menos a gente está mais ou menos igual, né? Exatamente. E aí esse processo de desilusão, de a pessoa cair a ficha, que não está aqui, está bem aqui assim, mas também não está aqui, né? Então, é esse processo que ela chama de desilusão e de rompimento com as certezas amarras, porque são as certezas que nos prendem a uma ideia errada da gente e que não nos permitem vivenciar de fato a boa nova. Exatamente. Né? E é tanto que ela usa assim bem um negócio bem interessante. Ela diz que com muitos quando chegam ao plano espiritual em relação à sua fé, né? É como os alunos que fizeram cola, que fica copiando, né? Vivendo às expensas, ela fala, do que pensavam os seus co-idealistas, né? Os pares, né? Então, assim, a gente não teve essa fé dentro da gente de forma consistente ainda, e o conhecimento que a gente tem que ter e entender é que ainda estamos de forma rasteira. Então, por mais que a gente hoje possa ter o conhecimento, ele é apenas, como dizia até o próprio Kardec no Livro dos Espíritos, é um pedacinho da cortina que se levanta, porque a gente ainda não tem nem essa condição de ter todas as informações. Não temos estrutura para tudo isso, né? Exatamente. E aí ela diz assim, quando você vive nessa condição de colar, né? A pessoa deixa de experimentar a mais notável da vivência da alma, que é a solidificação da fé raciocinada. Então, agora, isso tudo, sabe, eu também vejo que também tem uma outra construção, fora essa questão do egoísmo, é a manipulação também.
Na época mesmo, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Quem falava, quem dizia, como era que interpretava tudo mais, eram, né, os pastores, os padres. Então, as pessoas eram inibidas em raciocinar. Então, você tinha que engolir aquilo de todo jeito. E quem não era, era herege, que eram queimados nas fogueiras, né? Quantas atrocidades a gente não viu, especificamente na Idade Média, né? Então, tudo isso foi uma fé cega que precisa, aos poucos, ser ressignificada e ser trazida à luz. Uma fé que você tenha, assim, a condição de compreender porque você a possui, né? Você olha para o universo e diz, poxa, quem construiu tudo isso foi do nada? Né? Isso aqui tem uma origem. Se eu vejo um quadro belíssimo, mesmo quem não tenha assinado, mas vai dizer, poxa, quem fez esse quadro é perfeito, é um artista, né? Então, a obra divina não está lá o nome de Deus assinado, mas está aí a todo instante mostrando para a gente a beleza, né? Que é a É. natureza, né? Inclusive, acho importante o alerta que ela faz, porque muitas vezes a pessoa começa a se angustiar porque percebe que não está conseguindo colocar de fato em prática os ensinamentos do Cristo. Olha, se a pessoa já começou a ficar inquieta, a perceber isso, então pare, não se angustie, porque ela relata assim, ninguém em sã consciência vai deixar de aplicar intencionalmente o que aprendeu. É um discípulo sincero. Ele tenta colocar em prática, mas não consegue, porque é realmente a aquisição da fé, assim como a assimilação dos ensinamentos de Jesus, é gradativo. Então, é esse processo lento que a gente vai construindo aos poucos e que aos poucos é que a gente vai colocar em prática. E ainda que faça de forma intencional, tem muitas questões assim muito íntimas que às vezes a gente não consegue nem perceber sozinho, às vezes até consegue, mas não de imediato, só depois de muito processo, de muita meditação e reflexão, é que a gente consegue perceber, e de forma muito amorosa, madura, é que a gente vai conseguir encarar o que é aquilo e dar nome ao que é. Então, a gente, antes de chamar isso de hipocrisia ou de má fé, então, alto lá, vamos ter muito cuidado em relação a isso, né? É exatamente o entendimento da singularidade de cada um. E, assim, mais na frente, com a leitura, ela vê, ela menciona que, de certa forma, o pano de fundo de tudo isso foi o materialismo. E isso a gente veio vivendo ao longo dos séculos, esse materialismo, que a gente já comentou, né, que a vertente dele é o egoísmo, na questão de meu filho, minha casa, inclusive até meu Deus, né? A pessoa se apropria da paternidade, né, divina. Então, o pano de fundo muito tem a ver com isso. Um exemplo também dado pelo próprio Cristo foi com aquele rapaz que já sabia todas as leis, que seguia os mandamentos, mas quando chegou na proposta do Cristo de deixar os seus bens para seguir ao Cristo, ele disse: não, eu não vou. Né? Então, a singularidade dessa pessoa em não seguir ao Cristo nesse aspecto foi essa. E é importante que a pessoa, ele passou por esse autoconhecimento, né? Não, eu não vou, né? Ele desistiu, porque o ponto dele era a questão da comodidade, da questão do dinheiro, e as outras coisas para ele ainda ele conseguia fazer, mas nesse aspecto aí ele não conseguia, né? E a gente precisa ter esse autoconhecimento e não se punir ao ponto de dizer assim, eu não mereço estar nesse templo religioso e vou me embora e vou abandonar tudo, vou chutar o pau da barraca. Não, exatamente nesses aspectos que a gente tem dificuldade, a gente ir tentando romper essas questões. Né? Ah, minha roupa. Ah, eu não gosto de doar minha roupa. Olha, eu tenho uma dificuldade de doar roupa, mas começa devagarinho.
observando uma pessoa que precisaria usar aquela sua roupa em bom estado, vale salientar, né? Tanta coisa que você tem na sua casa que não lhe é útil. 10 bandejas. A mesma igualzinha que ganhou do casamento de 10, 20 anos atrás, mas está ali. Não usa, não faz nada, só ocupando espaço. Então, aos poucos, você vai se desprendendo disso e você está exercitando aí o desapego, né? E já está ajudando, está fazendo uma ação adequada da recomendação divina, né? De amar o próximo como a si mesmo. Exatamente. Interessante também, num outro aspecto, é que ela chama de fé raciocinante, né? E não a fé raciocinada, né? E aí ela coloca que é justamente porque é, a, é nessa construção, né? E que esses aspectos, as noções que a gente tem da doutrina, é, por si, elas apenas são suficientes para a gente construir, para a gente gestar, né? Mas isso aos poucos, não automaticamente. Ah, porque me tornei espírita, porque estudei a doutrina espírita, agora eu tenho uma fé raciocinada. Não, ainda não. Na medida em que a gente for estudando, for se conhecendo, for aos poucos se aproximando, eh, se apropriando de tudo isso, ó, se apropriar, né? For colocando em prática, trazendo para dentro de si, para a sua vida, para suas atitudes cotidianas. Então, na medida em que isso for acontecendo, é que você vai gradativamente adquirindo essa fé raciocinada. Mas, enquanto isso, é uma fé raciocinante, que É em vai colocar processo. você para raciocinar em cima dela e em cima de todos os conceitos que a compõem e em cima de todas as atitudes que vão traduzi-la no seu dia a dia. Então, Ela ela não é por osmose, né, como a irmã se coloca. Exatamente. Ela também menciona que, assim, a fé raciocinada ela é um fenômeno psicológico e emocional. Ela é construída a partir de um desejo autêntico e perseverante, veja, e perseverante, porque você começa a compreender a vida de uma outra forma, você passa a renovar seu entendimento e ver a vida, sentir a vida, né? Então, você sentindo a vida, você começa a observar que nem tudo é seu, que existe uma impermanência, né? Que a vida é cíclica. Então, você começando a observar a vida, assim como as pessoas que querem cultivar a natureza observam os seus ciclos, né? Então, a gente começando a perceber como é que a vida funciona e a compreender, a gente vai começando o fortalecimento dessa fé. Então, assim, você não pode aderir automaticamente, né, a uma ideia, mesmo que ela seja interessante, né, então você não vai seguir dessa forma, você não vai se sentir obrigado a ter uma fé de engolindo ela de todo jeito, porque senão a gente cai na coisa mais perigosa que tem, que é o fanatismo. E esse fanatismo a gente tem visto a derrocada de inúmeras pessoas, inclusive até cometendo suicídios, inclusive coletivo, não é? Então, quantas aberrações em nome de Deus, em nome de uma fé engessada, fazendo com que as pessoas, ao invés de evoluírem, estejam estagnadas. Eu não digo nem retrocede, porque como a gente sabe, o espírito ele não retroage, ele fixa num patamar. Então, ficando nessa estagnação, levando a uma série de aberrações em nome de uma fé em que, ao invés de conquistar mais pessoas, está levando, muitas vezes que eu observo, as pessoas a dizerem que não acreditam em Deus, né? Mas a gente sabe que é muitas vezes fruto da desinformação e de pessoas que não compreendem, não param para pensar e vão pela cabeça dos outros e vendo as coisas erradas, né, que acontece, aí diz, não, essa religião eu não quero para mim, então eu sou uma pessoa completamente descrente, né? Então, veja que desserviço
o engessamento de conceitos, né? Exatamente. E de exigências com as pessoas também, querendo levar a pessoa a um patamar de santidade que é só de fachada. E vale dizer que isso é uma construção de muito tempo, porque ao longo do tempo a cultura humana não se enriqueceu em termos de estímulo ao pensar e ao refletir, né? A debater os fatos da vida, a modificar, reinventar as situações. A cultura humana não se modificou, ela foi só mudando a roupagem, mas sem modificar A a sua essência. essência, né? A sua essência. Então a gente foi educado para obedecer sem pensar, sem questionar, é simplesmente aceitar, né? Papai e mamãe mandaram e eu obedeci. Nada contra obedecer pai e mãe, mas pai e mãe, antes de mandar, tem que explicar, tem que conscientizar os filhos, para que mais adiante, quando eles estiverem sós perante a vida, eles tenham condições de construir as suas próprias posturas, né, diante das Inclusive, novas situações que a vida trouxer. Então, já encaminhando aqui, porque o nosso tempo aqui está chegando, Dena, mas, assim, lembrar que a fé racional a gente só vai poder alcançar quando a gente aprender a pensar a moral, pensar sobre si, a debater sobre as vivências anteriores, né, sempre de uma forma mais liberta, né? Lá, longe de censura e de recriminações. Então, a gente tem que ter coragem para se distanciar desses estereótipos. Então, é com essas palavras de Hermance que a gente vai encerrando aqui o nosso episódio de hoje e convidando você para continuar acompanhando a nossa programação aqui no canal do Grupo Espírita Esperança no YouTube. Até a próxima. até a próxima, pessoal. E leiam, viu? O tema é muito bom. Aqui a gente só deu umas pinceladinhas. Um abraço a Exatamente. todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Um abraço a todos, um abraço a Dena. Tchau, tchau.